Boa tarde, tudo bom? Daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa, a nossa live. Estamos esperando o professor. Nossa live é materiais na educação inclusiva. A gente vai conversar um pouquinho. Pronto, ele já está entrando. E aí, tudo bom, Gel? Ok. Aí, Carol, suspende um pouco a câmera para você aparecer por completo aí. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Ok. Tá ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir? Tô. Muito bem. Normal? Deixa eu tentar tirar esse fone de ouvido para ver se eu consigo ouvir direto pelo outro. A gente vai. Aí, por enquanto isso, Carol, você clica, já clicou no ao vivo aí para acompanhar a contagem do. Do tempo, né? Clica em cima no ao vivo para acompanhar a contagem e anexar o comentário. Pronto. Tá Aqui já, parando? já tá contando. Consegue me ouvir? Consigo. Consigo te ouvir bem. O som tá. A conexão não tá muito boa. Eu tô ouvindo bem. A imagem ficou preta de novo. Tá conseguindo ouvir normal? Eu tô. Normal. Ok. Tenta falar sozinho aí para eu poder tentar ver se só você falando eu consigo ouvir você tranquilo. Pronto. Ó, eu tô te ouvindo muito bem. Tá Eu cortando nunca. sua voz. Olha, eles estão perguntando se eu já levei ovada de aniversário. Nunca levei, não, viu, gente? Nem quero. Eu não consigo te ouvir. Deixa eu tentar aqui. Ver se eu consigo te ouvir por aqui. Ficou um pouquinho baixo agora. E não. Ah? Agora você ficou um pouquinho baixo. Aí ele tá pedindo para você É. sair e Eu entrar cheguei de para novo. perto, não é isso? Ok, tá cortando um pouco. A gente vai tentar. Não tô vendo. Não tá dando para. Você tá vendo algumas pessoas entrando aí? Só consigo ver Gel Freitas. Mais ninguém. Tô vendo. Tem bastante gente entrando. Você quer reiniciar? Entrou. Porque eu vou sair e entrar de Seu vídeo novo. tá travando bastante. Viu? Tá bom. Hã? Tá bom. Eu vou entrar e sair de novo. Vou citar de novo. Viu? Oi, gente. Oi, Pro, tudo bom? Seja bem-vindo. Oi, Eli. É aqui o áudio tá bom. Vamos ver. Sem ovadas, viu, Gel? Você não insista nisso, não. Sejam bem-vindos todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui. A gente vai falar um pouco sobre materiais, viu? Hoje de tarde. Oi, Carla. Na educação inclusiva, que é um desafio, né? Para a gente da área da inclusão, né? Eu acho que hoje todo mundo que entrar aqui vai ser da área de inclusão. E é um assunto bem interessante, muito interessante, porque é um desafio, né? Para todo mundo. Para os pais, para os professores. E agora? Agora, para mim, tá ótimo.
Ah, agora melhorou, sim. Eu tirei fone. Ó, eu vou tentar falar alto, vai ficar talvez um pouco baixo, então eu vou falar um pouco alto, ok? Você colocou, fixou comentário? Pois é, eu não consegui, não. Escreve aí no comentário. Quando eu escrevo aqui, ele some. É, né? Porque você tá como. Gente, então se ela não conseguir colocar o comentário, hoje a gente vai ficar lembrando de vez em quando, mas vocês vão percebendo durante a conversa que a gente vai falar do desafio da adaptação de materiais no contexto escolar, ok? Para iniciar, eu propus a Carol que em vez de fazer a poesia ou uma música como a gente tinha feito antes, isso, aí clica agora no Sumiu. seu comentário, subiu, rola o dedo que ele desce para baixo. Rola o dedo para baixo que ele desce. Para mim aqui não aparece. Não, é porque o pessoal tá. Eu aqui, o meu só aparece a opção de denunciar. Sem denúncia. Então, isso. Olha, tem. Para iniciar, eu gostaria de mostrar coisas básicas que quando a gente fala de adaptação de materiais no contexto escolar, a gente pode partir de coisas básicas para começar a adaptação desses materiais. Aqui temos o chamado EVA, alguns chamam EVA, tá certo? Alguns chamam emborrachado. Eu gosto de usar de várias cores. O pessoal tá falando contigo aí, viu, Carol? Pois é, eles estão falando para mim sobre a mensagem. Só que a minha mensagem não aparece para mim. Tá certo. Oi, Cá. Ah, eu não sei pronunciar o nome, Caica Menezes, é isso? É a Sabe Karina, uma minha pronúncia? amiga. É. Eu, durante a preparação, eu fui verificar alguns materiais que poderiam ser adaptados. E aí, por exemplo, para uma pessoa que tem alguma dificuldade, né, de manusear, né, pegar algo com a mão, pode ser uma deficiência física, por exemplo, a pessoa pode ter uma deficiência física e que impede ela de segurar algo ou de escrever, por exemplo, né? E aí pode talvez facilitar que crie-se objetos para que essa pessoa possa representar. Por exemplo, para escrever, já que não pode escrever, pode simplesmente criar algo que possa fazer com que ela represente, né, não com escrita, mas demonstrando as letras e formando palavras. Eu não trouxe todas as palavras aqui, não. Por exemplo, eu trouxe em tamanho maior, né? Essa tampa aqui, gente, é tampa de leite, né? Então, meu sobrinho que foi o colaborador. Então, eu fiz algumas letrinhas e para quem trabalha com alfabetização e usa a consciência fonológica, trabalhando com a boquinha, né? Não é igual o material que Carol faz, tá certo? Alguém aí consegue identificar que letra é essa? Eu perguntei para a Carol e para a Andréa, né, a colega, se consegue identificar que é essa aqui. Se alguém que trabalha com a letra, com a consciência fonológica, reconhece, sabe que letra é essa? Alguém poderia me dizer aí, durante o caminho, me diz, Oriana, minha colega, professora de matemática, Gustavo, de Tamaraju, também professor de matemática. Se vocês souberem que letra é essa, né? Essa hora de pedagogia e alfabetizador. Então, para isso aqui, a gente usa Carol, né, que trabalha com metodologia de boquinhas, e tanto no Instituto Caminhar quanto no La Vida, né? Letra Gustavo tentou B. arriscar um B. Não. É porque tá pixado a imagem. Tá fixado? Tá. Colocar um pouquinho mais para trás. Para trás? Acho que assim, agora todo mundo tá vendo. Que letra é essa? Aí. E aí, já consegue ver agora? Alguém sabe que letra é essa? A letra bem grandona com a boca. Como assim, letra E? Alguém tinha me dito que parecia com a Aê, meu letra aluno E. conseguiu! Aê, Gel, correto. Letra A. Isso. Tá certo? Então, para um aprendente, como disse a Carol, um aprendente que não consegue utilizar, né, segurar uma caneta, né, um lápis, a gente pode usar, botar na tampinha, por exemplo,
com esses materiais, a letra em várias dessas. Se achar que isso é muito pequeno para ele, pode usar maior, contanto que a possibilite que ele consiga mexer com isso. Ok? Então, é um modo da gente tentar mostrar na prática como é que pode adaptar alguns materiais. Ora, a educação inclusiva não é fácil, principalmente que ainda não está efetivado a universalização da educação, né? Aquilo que a gente diz que é educação para todos, porque não existe mobilidade por completo, né? Os transportes escolares, aonde existem, não são realmente adaptados corretamente, não tem profissional que acompanhe, né, o condutor para ajudar a conduzir as crianças, quem usa a cadeira de roda. Às vezes não tem elevador, os professores não estão bem formados, na sua maioria, mas o que? A escassez ou a inexistência de uma equipe multidisciplinar, porque não é só um pedagogo, não é só o professor, precisa ter fono, precisa ter um psicólogo, assistente social, o máximo possível de profissionais, tanto da área de saúde quanto da educação para estar ali junto, para acompanhar, para ajudar nesse trabalho. E, além de tudo, existe um vício de muitos profissionais que está há muito tempo na educação, trabalhando aí na educação. E aí tem alguns vícios e tem dificuldade de se adaptar e pegar algo mais. Então, de imediato, a gente vai apresentar aqui Carol, ou a Maria conhece, que está aí, ex-aluno, pessoal que passou pelo La Vida, né? Carol Cíbio, que é pedagoga, especialista em neuropsicologia, e ela preside o Instituto Caminhar, além de ser a coordenadora pedagógica do La Vida. Eu tive o prazer de passar uma experiência, né, de quase um ano por completo lá com ela, e terminei aprendendo muitas coisas, né? Uma das coisas que eu aprendi com Carol foi enxergar em cada criança, em cada adolescente, que existe sim um adolescente, existe uma criança, não é primeiro a pessoa com a portadora de deficiência ou autista que está ali, ou deficiente mental, ou que tem alguma deficiência que está ali, não. Às vezes a birra, o comportamento que tem é de uma pessoa, né? Não é de um outro ser. E o modo da gente viver, conviver e educar tem que ser, né, olhando para ele como adolescente. Às vezes ser firme, né, olhar com um olhar de carinho e de firmeza também, do mesmo jeito que a gente olha para a Carol, que olha para André, que não está aí ainda, né? É Giovanni isso daí? Giovanni da Esperança, para Giovanni, né, Giovanni? Então, Carol, eu queria que você, em si, começasse a apresentar um pouco do que você vai falar e também falar um pouco de você. Para quem não me conhece, rapidamente, eu sou professor da rede municipal lá de Santa Amaro, ok? Santa Amaro da Purificação. Sou professor da rede pública de Santa Amaro, ensino fundamental este ano, o 8º e o 9º ano. Agora à distância. Abraço, Giovanni. Vai lá, Carol, fica com você. Oi, gente. Acho que a maioria aqui me conhece. Eu sou Carolina Cíbio. Eu moro aqui em Salvador faz 9 anos esse ano. Já sou praticamente baiana. Trabalho com educação inclusiva. Já vai fazer uns 7 anos, né? E inicialmente eu trabalhava com autismo. E de uns anos para cá, eu me apaixonei pela deficiência intelectual. E todos os meus estudos são voltados à deficiência intelectual, mais precisamente à alfabetização. Estava falando agora sobre o curso que tem lá, né? Numa das instituições que eu trabalho, que é o Lar Vida, a gente tem um projeto de extensão universitária lá, que faz com que as pessoas realmente trabalhem na prática com os deficientes. Porque é bem difícil as pessoas têm uma ideia na teoria, né? Principalmente os estudantes quando estão na graduação. Eu tive essa experiência, né? Na graduação é uma coisa, quando você vai para a prática, parece que você nunca estudou sobre aquilo. E aí você tem duas vertentes. Ou você fica extremamente apiedado e não puxa do seu aluno, do seu aprendente, o que ele realmente tem potencial para desenvolver, ou você quer cobrar muito mais do que ele consegue. E então, com isso, a gente fez
desenvolveu alguns trabalhos e algumas pesquisas em relação à alfabetização. E a gente quer trazer um pouquinho dessa experiência para vocês em relação à adaptação desses materiais. Porque as pessoas com deficiência que eu trabalho, tanto criança quanto adulto, elas estão dentro dos colégios municipais ou particulares, e faz 3 anos que eu estou no cargo de coordenação de uma dessas instituições, e faz 3 anos que é uma luta constante em relação à construção desses materiais. É lógico que eu tenho escolas extremamente parceiras, que você percebe um esforço muito grande, mas o que acaba prejudicando é a quantidade de alunos que esse professor tem, principalmente se ele é da área do município. E em outras escolas realmente você consegue observar um despreparo desse profissional, que ele se esforça na fala dele, né? Para se adaptar a esse material, mas o que ele faz é puxar uma atividade pronta da internet e aplicar no aluno. E muitas vezes você vê o profissional falando isso, né? Que ele adapta o material. Que ele vai na internet, ele puxa uma atividade muito aquém do que o aluno consegue desenvolver. Aí o aluno consegue desenvolver e ele fala que adaptou. Mas não está adaptado aquele material. Ele simplesmente puxou um material muito fácil para aquele aluno. E está desconsiderando realmente o potencial que esse aluno teria para desenvolver. E é isso que a gente vai falar um pouco. Aí você me fez lembrar o meu receio, né, quando eu coloquei para você, quando eu comecei esse curso de extensão lá com você, disse, mas eu não sei, agora fiquei muito, assim, passei dias primeiro para me adaptar, eu passava um pouco mal, porque, assim, foi uma experiência de, assim, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, e me senti desafiado. E aí ainda fui trabalhar com o Danilo, né, e, assim, e aí foi com ele que eu terminei aprendendo isso que você acabou de falar, é a escuta, o olhar, né, entender, né, essa pessoa com que a gente vai trabalhar. Né? Tem 3 pessoas com essa necessidade de atenção para adaptar as atividades, os materiais a esta pessoa. A gente vai ter que escutar, vai ter que ouvir, vai ter que perceber quais são as habilidades, quais são as necessidades que essa pessoa tem, se tem uma deficiência, qual é a deficiência, se é um aspecto autista, saber que tem, e principalmente observar quais são as habilidades. Né? O que a pessoa mais gosta, com o que sabe lidar. E aí, com o Danilo, eu fui percebendo isso. Né? E aí, por ele ser hiperlexo, e aí eu fui começando a fazer esse caminho aí, de procurar trabalhar recursos, criando, que eu nunca tinha feito nenhum, na verdade, até então, né? Antes de passar pela vida, eu não tinha elaborado nenhum. E aí, a cada vez que eu voltava, eu tentava criar alguma coisa para Danilo. Eu não preparava para a turma ou para qualquer outra pessoa. Assim, se eu preparo uma atividade, eu pensar em fazer de novo aquela caixinha da leitura, tipo uma televisãozinha para ele, porque não, tem caixinha da leitura na internet, sim. Tem. Tá pedindo para eu falar mais alto, né? É porque estou sem microfone. Eu estou falando de Danilo, que eu tive que adaptar alguns materiais para ele, mas não foi materiais assim para qualquer pessoa, foi para ele. Logo, eu tinha que perceber quais eram as necessidades e habilidades dele para criar para ele. Como, por exemplo, aquela televisãozinha de leitura que muita gente faz, coloca imagem, alguma coisa, ou textos. Eu coloquei textos. Né? Por ele ser hiperlexo e a leitura dele ser, às vezes, nas extremidades, então as frases eram curtas para que ele pudesse ler e entender e expressar o entendimento dele. Então, não pode ser de qualquer jeito a preparação dos materiais. Pegou lá, criou, claro, evidentemente, para criar esta boquinha, boa tarde, Vagalume Verde. Vagalume Verde foi uma das primeiras pessoas a fazer live com a gente aqui. Para criar essa boquinha, por exemplo, eu fui verificar a figura da boquinha. Né? Então, mas para aplicar, eu não sei se eu posso aplicar para qualquer pessoa. Né? Se essa cor, eu não sei se a cor pode, que eu tenho que ficar essa pessoa daltônica, tem que olhar todos esses detalhes.
Carol, desse período de caminhada sua, né, de anos de experiência, né, quem olhar o currículo Lattes de Carol não é só prática, mas também tem muita teoria lá, né, tem muita formação. Diz que meu áudio está ruim. Eu vou tentar botar o fone de ouvido agora, tá bom? Para ver se ele colabora. Qualquer coisa você grita. Eu grito, né? Então, conta um pouco, Carol, das suas experiências, né, sobre essas atividades que foram desenvolvidas em escolas públicas e particulares, né, em que, principalmente as que você acompanha. Pronto. Ó, na verdade, assim, o que eu posso trazer sobre as experiências, né, nessas atividades, elas são o quê? Como eu disse, eu tenho dois públicos. Eu tenho professores que estão com a vontade, mas não tem como fazer por conta da demanda da escola. E nós temos professores que não sabem, que não têm noção de como deveria ser feito. Aí eu acho que Eli fez uma mensagem aqui que eu dei risada, que ela colocou que ela é considerada a rainha da sucata. Ou seja, é uma ótima professora de educação especial, porque nós somos sucateiros. Eu lembrei de, acho que é Luane também, né? Acho que é Luane, como é o nome dela? O É uma Anne, que já tá mais... Luane, também lembrei dela e tava fazendo aqui as boquinhas e colando e lembrando o jeito que ela trabalha. sim. Melhorou o áudio? É como você disse, como a gente precisa adaptar para cada menino, comprar, além de ficar extremamente caro para a gente que é professor, não acaba não valendo a pena. Justamente porque você não consegue usar. Aí, ó, viu? Refrigerante e água todo mundo toma. Todo mundo... Garrafa, tampa de garrafa de água sanitária que a gente está utilizando muito ultimamente, não é isso? Quem tem filho aí, muita lata de leite. Então. E assim, é o que você disse, você precisa realmente ver o seu aluno e sentir ele mesmo. Como é que ele aprende? No caso de Danilo, eu até quero te dar uma boa notícia. Gente, para Oi. quem não conhece, Danilo é um dos meninos que a gente estava que a gente estava trabalhando, né, na época que Norberto estava lá com a gente, e ele não conseguia desenvolver a escrita. A motricidade fina estava bem aquém do que ele poderia ter desenvolvido, né, por falta de estímulo, na minha opinião, né? E Norberto fez um trabalho fantástico. Ele chegou lá sem experiência, como ele disse, e ele conseguiu fazer um trabalho que Norberto não sabe, mas hoje Danilo consegue escrever. Eu nunca tinha te dito isso, não foi? Não, não, não. Pois é, ele escreve sozinho, continua me dando um trabalho terrível de comportamento, mas ele pede para fazer atividade Adolescente, né? e ele já consegue fazer não só o nome, quanto outras palavras também. E a sua televisão está com ele até hoje. E tá? Tá assim. Já Então, passei esse assim, período aí para poder entrar lá de novo. e acho que essa televisão, esse material que você trouxe para Danilo, fez uma diferença na vida Uhum. dele tão grande. Ele se sentiu importante e passou a querer fazer, porque ele tinha resistência de fazer. É Danilo do Lar Vida mesmo. E Tinha uma tá com 13 resistência. anos, mais ou menos, né? A gente não sabia, a gente não sabe como foi o processo para ele com outros profissionais, com outras pessoas, e que talvez tenha feito um bloqueio nesse querer dele, né? E a partir do momento que veio um professor e acolheu ele, né? Viu a necessidade que ele tinha e realmente abraçou Danilo como um sujeito, isso fez com que ele voltasse a querer, né? E eu acho que é isso também que falta em relação à visão do profissional sobre adaptação de material. Eu tive muitas experiências, né, com crianças e adultos em relação à aprendizagem, e todos me trouxeram mais ou menos a mesma coisa, que eles não conseguiam, né? Muitos não queriam mais nem pegar no lápis.
E assim, a gente tem aquela visão, quando a gente fala de material adaptado, a gente tem aquela visão de adaptar materiais de um segmento de jogos. É lógico que isso eu acho que toda criança gosta. Mas eu tive uma experiência há uns 2 anos atrás, que depois eu trouxe para minha experiência realmente profissional, foi o querer desses alunos de poderem usufruir dos materiais parecidos com o que o colega usava. Nesse caso, eu estou falando de uma outra aluna, duas especificamente, mas eu comecei com uma. Porque como eu trabalho com alfabetização, comigo ela lia, né? Porque a gente tem uma proposta de trabalho diferenciada, então a gente oferta uma letra por vez, a gente trabalha o fono visoarticulatório, então esse material que o Norberto mostrou é muito usado, né, pela gente lá na nossa equipe. E ela passou a conseguir ler, né, as palavras que nós ofertávamos, porque a gente começava pelas vogais, depois dessas vogais. Essa é a letra A, viu, para quem errou. Para quem não conhece, né, esse trabalho é chamado de fono visoarticulatório. E aí a gente traz todas as vogais, uma de cada vez. Depois a gente passa para os encontros vocálicos. E leva o tempo que necessitar. Né? A gente não tem um tempo. E depois a gente traz as consoantes, uma de cada vez, e uma ordem que não é a ordem tradicional alfabética. E a partir da segunda letra que a gente oferta, a gente já começa a ofertar materiais para aquela criança. Então, a gente tira um tempo, a gente confecciona o material a cada encontro que a gente tem com a criança. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ler comigo. E aí, ela ia na minha estante, na minha sala, pegava um livro e não conseguia ler. E ela falava assim para mim. Aí teve um dia que ela pôs a mãozinha na cintura e ela falou para mim, ela falou, eu não sei o motivo. Aqui eu consigo ler, mas eu vou lá e não consigo. E me olhou com uma cara realmente que ela estava me intimando, né? E eu não minto. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, você não sabe, você não consegue ler aquele livro ainda, porque eu não te ensinei aquelas letras. Aí ela fez assim, mas isso aqui eu não tô lendo. Eu quero ler um livro. Aí eu falei, tá. E eu não tinha um livro que tinha as letras que ela já tinha adquirido, né? Então, o que eu resolvia fazer? Resolvi dar uma de professora sucateira, peguei vários livros didáticos, né, que tinham imagens, e comecei a montar. Eu vou mostrar aqui, se não der para vocês ver, vocês sinalizam. Esse é um dos livrinhos, tá vendo? Foi feito como se fosse um livro mesmo. Essas palavras, as frases, elas foram feitas para ela, eram palavras que ela tinha a compreensão, né? E mais tarde, depois, foi transformado num livro já confeccionado no computador por uma outra pessoa que eu pedi, que ela era muito melhor que eu em questão da informática, né? Quando essa menina pegou esse livrinho a primeira vez, ela já regalou o olho. Aí eu fiz assim, pronto, aqui está seu livro, agora você vai ler. Aí ela fez, eu não sei. Mas você sentia na fala dela que era algo muito importante para ela, aquele material. E ela foi lendo, lógico que não tinha propriedade para conseguir ler a frase e interpretar, né, no momento, mas a gente foi fazendo todo o trabalho. Quando ela leu a primeira frase, quase num atendimento todo, ela saiu, pegou o livro, esse livro é meu, né? Eu falei, vou mostrar para minha mãe. Pegou o livro e levou. E aí depois a mãe dela veio, mas esse livro é de Luna? Aí eu falei, Ela leu? Eu falei, leu. Então, assim, eu percebi que ela realmente se sentiu um sujeito, né, da aprendizagem. Aquilo foi muito importante para ela. Ela podia chegar para as pessoas e dizer que leu um livro, né? As pessoas não iam indagar se era um livro comprado numa livraria ou se foi um livro feito por alguém para ela. O importante para ela é que ela conseguiu ler, né? E aquilo me ensinou muito. Porque até então, você às vezes
não consegue pensar, né, na dimensão que tem você realmente separar um momento do seu dia para fazer um material adaptado para o seu aluno. Você pode mudar a concepção dele de educação como um todo, né? E essa é a luta que a gente enfrenta, né? Diariamente, na verdade. Principalmente agora na pandemia. Principalmente, a gente tem que adaptar. Eu tenho pensado, quando você tinha proposto o tema esse de adaptação, né, dos materiais, né, para a educação inclusiva, né, no contexto Fale um escolar, pouquinho e aí mais eu fiquei alto. pensando. Melhorou? Melhorou. Ah, eu fiquei pensando em quando eu estava estudando e preparando também, me preparando para essa live, nessa temática com você, sobre o desafio da adaptação, eu também pensei em como é para esses estudantes que estão acompanhando à distância, porque a gente não fica imaginando que não tenha não, né, crianças que tenham necessidade de adaptação de material. Como é que isso vai ser? Eu fiquei assim pensando, ainda não encontrei resposta, viu? Mas eu fiquei pensando, porque, por exemplo, uma menina que eu comentava com você, a Liene, que ela tem, né, aspecto autista, não tem um laudo, mas tem. Eu esqueci um outro nome de outro menino, que também tem lá na escola. Ambos possam dizer que está sendo convidado a acompanhar as aulas online e à distância, viu aquele Google Sala de Aula ou por aplicativo de chamada de vídeo, só que a gente não tem, eu até hoje ainda não pensei como à distância adaptar materiais para eles, porque não é um material impresso só. Se os demais, né, que não apresentam nenhuma necessidade de atenção, né, para adaptação de materiais, está tendo dificuldade à distância, quanto mais esse. Então, acho que outro desafio é também pensar, né, nós aí que somos educadores, né, tem que pensar nisso aí. Eu queria parabenizar também a chegada aí de alguns, que chegou Emanuel, a esposa dele, Marta, né, tá aí Dinaira, Vitor, tá aí, Adriana, que é educadora, também tá aí, a Edinara está falando aí, o laudo também é outra dificuldade. Isso, Edinara, eu estava falando com o Carol logo cedo, né, a gente fazendo o teste para ver como é que ia ficar a nossa imagem, e a gente aproveitou e bateu um papozinho, e eu estava conversando com ela, disse que muitas vezes chega e a gente não sabe quem é o indivíduo, né? Não sabe se tem alguma deficiência, se tem alguma necessidade de atenção, né, para a educação, e a Maia, Iramaia está usando, acho que o celular da mãe. Ou a mãe dela que está dizendo, Neuza Alves, a mãe de uma das meninas, Maia, e que, como se diz, a gente precisa ter acesso a essa informação, saber com quem está lidando. Quem passou pelo La Vida, né, quem está dando assistência lá, trabalhando com o Carol lá, sabe muito bem que quando chega e é apresentado, sabe com quem vai lidar. Na escola pública, pelo menos eu, e na privada ninguém me disse, olha, o laudo de fulana, o laudo de Beltrana, e você vai ter que trabalhar da seguinte forma, né, com ela. Dar atenção para essa necessidade, essa demanda dessa pessoa. As únicas pessoas que foram informadas para mim que tinham uma necessidade específica só foram que era surda, as que eram surdas, ou que eram mudas. Né? No caso, eram mudas. E aí, eu sim, aí tinha, além do educador, né, de Libras, eu tentava ajudar, né, com o aplicativo e outras coisas para ajudar ela. Ok? Sim, Carol. Você Você sabe estava que falando, então, essa questão diga. do laudo, eu confesso a você que, assim, eu meio que desisti dessa questão do aluno ter o laudo, porque é difícil os pais, principalmente do colégio público, levar o laudo, né? E quando leva, muitas vezes o que está escrito lá não é muito bem o que o professor vê, a não ser que seja Isso. uma deficiência, um transtorno muito visível, né? Então, a gente resolveu a partir do princípio assim, quem é o sujeito mesmo, sabe? O professor Miguel que está aí, oi professor, me mandou um convite que até foi cancelado, em relação a essa discrepância que talvez comece a ter, né, entre o laudo, né, entre o diagnóstico fechado e a competência do aluno. E eu acho isso muito melhor, porque um deficiente intelectual moderado, por exemplo, pelo menos nas experiências que eu tive,
ele pode ter certas habilidades que um outro deficiente intelectual moderado não tem. Então, como a gente está, né, com esse problema de laudo, acesso ao médico para saber por que, que ele deu ou não aquele laudo, ou uma equipe multidisciplinar, a gente resolveu a partir assim, quem é? Como você fez com Danilo, né? Quem é Danilo? Uhum. Quem é? Bom, então eu vou fazer alguma coisa que ele fique se movimentando, né? E deu muito certo, né? Essa questão do trabalho à distância, que para a gente está sendo um desafio. Eu confesso que eu não estou tendo muito esse problema, porque as atividades eu vou buscar na escola, as atividades da vida eu vou buscar nas escolas. E, infelizmente, as atividades elas não estão vindo adaptadas mesmo. Antigamente adaptava um pouquinho, só que com essa distância, né, com os problemas que estão tendo nas escolas, acabou não vindo adaptada. Então, o que, que eu fiz? Eu pedi autorização para os professores para que nós, da equipe, da instituição, pudéssemos adaptar o material e mandar o nosso. Porque para a gente estava perdendo muito tempo preenchendo respostas, porque é isso, né? Os nossos alunos não tinham a competência de fazer as atividades, essas que eles estão passando, e estava atrapalhando em relação a desenvolver realmente um trabalho que conseguisse. E as escolas aceitaram. Agora a gente está no Instituto Caminhar, um filhinho de Cá Menezes, que entrou aí, oi Cá, e o Instituto Caminhar e outros profissionais da UFBA também, a professora Fátima, a professora Leila, né, a Índia, que estão de frente para esse projeto, com os alunos do Instituto Caminhar, que não estão podendo, né, frequentar a instituição por conta desse distanciamento, e vão começar a partir dessas, aliás, os atendimentos remotos. E a gente está numa expectativa muito grande, porque a gente abriu a inscrição, então se inscreveram alguns estagiários e profissionais para atender esse público. E, assim, tiveram o primeiro contato semana passada. Só que, realmente, como você disse, como os alunos já eram do Instituto, eu tinha a documentação. Então, o primeiro contato que eu tive com os estagiários realmente foi passar quem era cada aluno. Pelo menos uma introduçãozinha, né? Se tinha o laudo, a gente conversou. Se não tinha, a gente conversou sobre quem era o aluno dentro do Instituto, para dar uma visão e diminuir a dificuldade em relação às atividades. Ok. Miguel Garcia está dizendo aqui a questão do laudo e o acolhimento do laudo, né, CID, tem que ser estudado junto às novas orientações da OMS, com as novas orientações da CIF, que fiscalizam as funcionalidades. Você poderia explicar um pouco melhor isso, Carol? Não sei se eu não entendi aí. Eu não vi essa mensagem. Exatamente, porque assim, a gente pega, às vezes, os professores, eles pedem para as mães o laudo, né? O laudo propriamente dito, o F84, né? Que é no caso do autismo, né? E vem aquele laudo. Só que aquele laudo, aquele número, ele não é que significa muito para o professor, né? Porque, assim, autismo tem 500 bilhões de espectros. Então, assim, não tem como você se basear... Ainda, né? Oi? Ainda tem as coisas que são associadas ao autismo, né? Dele. Entendeu? Então, seria muito mais prudente para o professor ele ter uma avaliação das competências dos alunos. Então, assim, tudo bem, dentro daquele diagnóstico, vamos colocar, dentro do deficiente intelectual grave, né? Ele tem uma habilidade maior em matemática. Ele que está aí sabe o que eu estou dizendo, muitos deficientes intelectuais têm uma habilidade muito maior em exatas do que em humanas. Pronto, ele tem essas habilidades. A gente vai trabalhar essas habilidades com mais facilidade. Agora, e a parte de alfabetização, de ler e escrever, ele já não tem. Então, você vai precisar trabalhar em cima mais, se debruçar mais em cima desse aspecto, né? Agora, se você traz só o laudo,
e o professor tem uma mentalidade que vai trabalhar em cima do laudo, ele vai padronizar atividades em cima do laudo, né? Ah, então para todos os autistas que chegar nessa escola, tem essa cartilha. A gente vai dar. E vai dar errado. Que é o que a gente vê, viu? Na verdade. Quando a gente vê mais ou menos isso, né? É o professor padronizando materiais de acordo com os laudos. E que também não é eficaz. São pessoas, as pessoas como diz, distintas, né? Não tem como ajustar, né, colocar algo específico para, né, para uma turma, né? Tem que colocar para a pessoa, como a gente tinha dito anterior. Chegou aí, entrou aí Rezende Bruno, né? É a pessoa que eu, né, me curvo, né? Aprendi muita coisa com Rezende. Rezende, um abraço. Espero você um dia aqui na live, né? Falando sobre essa masculinidade frágil. A gente precisa ouvir um pouco, né? Ele é professor na Universidade Federal de Goiás, né? A gente trabalhou junto com uma ONG lá em Goiânia. Muito do que eu sei de metodologia, assim, de criar, de fazer, aprendi lá no tempo da Caju e hoje é o tempo da Cajueiro. Carol, como é que está o tempo aí, que eu não, como você que Ó, aqui entrou tá pela sua... 41 e 44. Ok. A gente poderia comentar um pouco sobre essas obras, as obras que você para indicar, ou falar a gente já poderia retomar sobre a importância da vivência do aprendente, né, com esse material adaptado. Ó, a gente pode. Ah, bom, sobre a vivência, eu dei um exemplo, né? Que foi Uhum. a dessa menininha, e assim como esse, tem 500 milhões de exemplos, né? A gente faz muito, tenta fazer, se aproximar mesmo. Os exercícios que tem nos livros didáticos, a gente adapta para aquela criança mesmo, né? E eu acho que são dois livros, né, que eu coloquei como indicação. Isso. Você tinha Então, isso comentado que para eram mim dois. fez toda a diferença. Um deles é Fundamentos de Defectologia, de Vygotsky, 1997. Esse livro, para mim, foi um dos livros mais atuais que eu li, na verdade, porque ele traz muito tudo que talvez eu acreditasse, mas não encontrava ninguém que falasse com tanta propriedade, né? E aí a gente acaba achando que às vezes a gente está achando demais. E eu acho que esse livro me trouxe uma certeza que eu estava no caminho certo, né? E eu indico assim para todo mundo ler. E o outro, eu não lembro do título completo. Você pode falar para mim? Aqui, transtorno da aprendizagem, abordagem neurobiológica e multidisciplinar, né, da editora Roca, é isso? Ou é Roca? A Rota é a autora. Autora Riesgo, 2016, editora Artimed, né, que Isso. é... Esse Uhum. livro também eu usei muito durante a minha passagem, porque eu acredito muito que você precisa conhecer, né, com certa propriedade o que você está tentando mostrar, o que você está tentando fazer. Então, esse livro, ele me ajudou muito em relação a entender o processo de o que é realmente a deficiência em termos biológicos, né? Para a gente não achar também que é brincadeira, como a gente escuta muita gente falando, né? Não, para de graça, faça, né? E às vezes o aspecto é neurológico mesmo, a criança não consegue mesmo, né? E é uma coisa que eu acho que o professor também precisa entender um pouco mais esses processos. Por isso que eu indiquei esses dois livros. A gente sempre pede a indicação por conta de quê? Às vezes, principalmente no que diz respeito à prática educacional, né? Da minha experiência com alguns colegas, muitos dizem assim, eu não sei como é que faz, né? Me dê uma indicação. Por exemplo, tá aí presente, tá Doriana sempre me pede, às vezes, uma dica, né? Do como fazer, de um caminho, até uma dica de um curso. Norberto, se tiver algum, me indica, porque às vezes precisa, e ela é uma das pessoas comprometidas, ela sempre diz assim, é preciso saber como fazer.
né? Não é só a internet que ensina, né? A internet ensina, mas a gente precisa ter uma fundamentação teórica, conhecer, né, de pessoas, como é que funciona, né, mente e corpo de pessoas, para poder saber lidar. Então, tem que ter a fundamentação teórica para isso, senão não faz. E aí eu já vou dar uma dica já para os especialistas, o pessoal que está fazendo experiência, e já está vendo que suas experiências estão dando certo, né, na área da educação, principalmente no que diz respeito à educação inclusiva, criando materiais adaptados ou, né, percebendo que o que faz é importante, colocar registro, né, e registrar e compartilhar. Né? Eu estava falando de um Sim. colega, professor de matemática, que ele, final do ano, a menina foi para a recuperação de matemática e ele fez uma recuperação igual para todo mundo, ele não alterou. E a menina tem aspecto autista sem laudo, né? A gente só sabe porque depois de 6 anos de convivência e depois passando, né, principalmente depois que eu passei pelo La Vida, dá para, né, e conversando com a psicopedagoga de lá da escola onde eu trabalho, a gente percebeu que a família, como alguns disseram aí, realmente por preconceito não quis, né, buscar esse laudo da menina. E no final do ano passado, ele fez uma avaliação final com ela e a menina deu uma avaliação valendo 10, tirou 5. A avaliação de matemática igual para todo mundo. E ele só faltou pular em sala de aula, então essa professora pulando, que ela saiu da sala dela, foi até lá, a sala dele, falar com ele na sala de professores e entregar a prova e agradecer a ele. Que ela falou coisa que ela não fazia antes, foi lá falar com ele, né? E entregar a prova. Quando ele corrigiu, aí fez festa. Né? Eu disse, coloca no papel isso, compartilha, ensina como é que você fez, porque também é importante a gente compartilhar. Por isso é tão importante a gente buscar outras fundamentações teóricas. Tem 321 em Crespe, que sugeriu aí para a gente colocar nos comentários. Eu vou colocar lá no comentário quando essa live for publicada, e aí eu vou colocar depois lá essas referências lá no comentário, né, da live e também abaixo do post da live, da divulgação dessa live, eu coloco também essas referências. Sim, Carol, mostra aí, você está querendo mostrar o livro? Na verdade, foi um pedido de alguém aí, como o livro está aqui. Ah, Esse é um dos livros que eu indiquei. Não sei se dá para ver direitinho. Dá para ver? dá sim. Pronto. Tá, fica ao contrário, né? Porque Tá espelhado, né? diz que o som tá baixo, deve ser o meu. O meu som tá baixo, gente. Não, deve ser o meu. E o É o meu. outro é defectologia. Fundamentos da defectologia. A gente vai colocar, quando a gente postar esse vídeo, a gente coloca lá embaixo nos comentários para vocês conseguirem acessar, tanto lá no Instituto quanto do Paideia. Viu, gente? E Ok. aqui teve uma observação do professor Miguel, que ele fala que o CIF, ele não visa anular o CID, né? Ele só pensa numa perspectiva socio-interacionista cultural, que é o que a gente precisa, né? Trazer o sujeito integral mesmo. Bom, aqui com 48 minutos. Tem isso. Tem, acho que é Nelson, do Cais, que logo desde cedo fala dando um oi para você. Ele Oi, finalizou, Nelson. que acho que é Nelson. Nelson faz um trabalho fantástico também, viu? Ele trabalha com deficiência. Na verdade, o caso que ele citou é o caso Wilson Lins, Sim, que fica ali na Rua do Zoológico. É uma sim. escola que trabalha com deficiência auditiva. Só que o que aconteceu? O caso hoje não trabalha só com deficiência auditiva, ele trabalha com deficientes auditivos, é o pré-requisito, mas pode ter outras comorbidades. Então, eu coloquei lá adultos que não tinham só deficiência auditiva, e confesso a você que um dos alunos que eu coloquei lá, você consegue perceber notoriamente isso, que foi David, né? Ele, fora... A gente nem sabe se ele tem ou não deficiência auditiva por conta da paralisia cerebral severa que ele tem. Então, a gente não sabe até onde comprometeu. Mas David, ele tinha era disfuncional a parte motora.
e está com muito mais controle hoje, né, por conta das atividades que o professor fez. Beijo, professor! Tá vendo? A gente precisa, como se diz, sinalizar, né, os lugares, a gente também pode ter como referência, né, Sim, para referência. Eu lembro que você já até em outra live com o Porto e também aí na vivência aí no Lar o pessoal da escola Afrânio Peixoto, aqui no final de linha 7 de abril, que é uma escola municipal, né? Para a gente não sim, ficar achando que não vai ter a escola pública, né? O município não vai ter condição. Tem sim, porque, detalhe, tem muitos profissionais bons, agora às vezes precisa ter, às vezes, o, conseguir, às vezes, reunir todo mundo, né? Ou a gestão ter, né, uma boa vontade, ter experiência, às vezes não tem nem experiência na informação, mas a boa vontade, né, de querer encontrar, buscar soluções, né, fazer o melhor trabalho, e aí busca. Elis disse, Cardoso diz que tem um aluno com síndrome de Down surdo. Diz, coisas a se observar, né, para na hora de sim. dar atenção, de pensar adaptação, né? Ó, aqui, Considera... perto do orfanato que eu trabalho, eu tenho duas escolas, três, que eu acho formidável. Uma é o Alfredo Peixoto, que você disse, que Uhum. a equipe é muito boa, sabe? É uma equipe, é uma escola municipal, né? A equipe faz de tudo, você percebe, para acolher o aluno. O Novo Marotinho, aqui, o Colégio Municipal, né? Escola Municipal Novo Marotinho, também solar, eu coloquei 18 deficientes e eles estão sempre abertos, sabe, a, a interagir conosco da instituição. E eu tenho a Escola Arte e Alegria, que eu tive um aluno que não foi convidado a se retirar da escola porque é crime, mas estavam fazendo de tudo para tirá-lo de lá. E essa Escola Arte e Alegria acolheu esse menino formidavelmente, que hoje ele faz atividade tranquilamente com a gente lá na instituição e está louco para voltar para a escola. E tem o caso Wilson Lins, que já é uma escola que você percebe assim que a equipe, desde a gestão até o professor, até o pessoal da limpeza, todo mundo é integrado realmente na luta, né? Eu tenho o CEBA, né? Que o CEBA já tem fama por si próprio, né? Não só aqui em Salvador, mas em outros municípios. Também é uma instituição que eu gosto muito, uma instituição muito parceira. Inclusive, a gente, enquanto instituição, eu não posso fazer as coisas de um dia para o outro, né? Porque é toda uma logística de transporte, uma logística de cuidador para levar junto, né? E essa instituição, ela entendeu isso. Então, o que elas não divulgam para os pais antes de uma semana, ela divulga para mim com antecedência de 20 dias, por exemplo. Ó, Carol, vai ter tal passeio, né? E aí eu consigo programar para que os meus adolescentes e meus adultos possam ir nesse passeio, sabe? São exemplos de instituições formidáveis que eu acho que merecem um crédito realmente por ser instituições inclusivas. Como é que está o nosso tempo? Nosso tempo está em 53 minutos e 57 segundos. Ah, tá ótimo. Eu queria que você falasse um pouco das possibilidades de formação, né? Que você indicou livros, mas eu acho que é importante a gente saber também onde pode buscar, onde pode se preparar, né? Eu não vou fazer aqui que eu posso, né, fazer mexer, mas prefiro que você fale porque é melhor você para fazer mostrar, falar melhor, né, do que existe possível de formação, né? Muita gente já deve ter passado junto comigo também, né? Uma formação, por exemplo, já eu fiz lá na SECOM. Sim, a gente tem. Aliás, professor de modo geral já tem que estudar muito, né? A gente não sabe disso quando entra na faculdade, a gente descobre quando sai. E, e assim, a gente está sempre se preparando, né? Hoje a gente tem, que eu tenho como referência, o programa Nós, que é para pessoas que querem aprender na prática, realmente, atualmente, na parte remota, como é que vai atuar com a criança. Esse programa Nós, ele é inclusivo, né? Então, tem crianças com ou sem deficiência.
e você é gratuito, o que é muito importante para professores, é gratuito, e você tem a orientação dos professores, de alguns professores da UFBA. Né? É só entrar no site do Instituto Caminhar, vai ter o linkzinho lá, você clica, se cadastra e já faz parte da equipe como educador solidário. Porque realmente é necessário, né, ter essa mão de obra, né? Essas pessoas que abraçam a causa. Agora, em julho, a gente vai ter um curso de alfabetização para pessoas com deficiência intelectual. Também é com a fonoaudióloga que me ajudou a conceitualizar a proposta de trabalho de alfabetização que a gente faz, né, no orfanato há 3 anos já. Muito legal também. Vai ensinar vai tentar trazer para vocês, né, a prática, a teoria e a prática, né, sobre a deficiência intelectual e quais são os suportes que você pode estar usando, inclusive a adaptação do material. A gente tem Eli, um canal super legal aí, né, Eli? Dá tchau. Eli tem um canal no YouTube que ela traz muita gente legal também, com temas fantásticos. Coloca lá no comentário, Eli, para a gente acompanhar o canal depois, viu? Aproveita, Eli. Ela traz... Tá precisando. Ela trouxe uma live outro dia, né, com Rita, do AMA, muito boa, né, falando sobre os aspectos do autismo e como você pode ou não tratar e trabalhar com esse autista. Achei fantástica a live dela. E tem o Instituto Lúria, que também ele promove cursos e também traz a prática, né? É uma clínica que atua, né, com deficiência, de modo geral, e aspectos psicológicos também. Falta muito pouco, falta muito pouco. E você tem alguma indicação? Eu, não, na verdade era, queria isso, né? Saber além dos cursos que estão sendo oferecidos pelo Instituto Caminhar, saber de algo mais, porque às vezes a gente não consegue acompanhar a agenda, né? Não pode estar naquela data na agenda, tá certo? Entrou a Andréia aí, uma professora, né? Vizinha, amiga minha, eu conheci criança, né? Hoje está uma mestra, né? Em educação, ela fez mestrado também pela UNEB. E hoje, imagine só, eu vi criança, hoje, mestra, então que já foi beleza. parceira comigo, foi me ajudar lá em Santa Amaro, dar aula para a turma lá em Santa Amaro. Obrigado, Andréa. Obrigado a você, Carol, viu, pela oportunidade de estar aqui nessa live. Eli, se quiser vir fazer uma live com a gente, né, nós estamos aqui, que nós estamos pela educação. Não esqueça de indicar lá seu canal para a gente acompanhar e divulgar, pelo amor de Deus, porque é preciso saber, ficar informado. Né? Obrigado a Miguel, ao professor Gustavo, aos colegas do Paideia, o pessoal que está aí do La Vida, o pessoal que está aí do Instituto Caminhar, além de Carol, né, que está lá. É muito bom, como alguns disseram aí, é bom rever, né? Foi bom rever alguns, tá certo? Aí a André tá dizendo que conhece ali, ó. Fábio Carvalho, tá? Todo mundo obrigado, não sei como é que tá aí, né? Diz que Eli é amiga de Ariana. Eli é famosa, bem. Tá certo. E Nelson, me convida para ir conhecer o trabalho lá, viu? Para pegar um pouco de experiência, viu? Preciso, viu? Porque eu trabalho na área rural e quanto mais aprende, melhor, porque a demanda lá, às vezes, é muito maior do que aqui na cidade. Ó, vai cair, 59. Tá certo, um abração, obrigado, Carol. Obrigada, não esqueça Marta, de salvar, não, viu? Manda pra gente aí. Com certeza. Tá certo. Tchau, gente. Tchau. Foi um prazer. Obrigado, viu? Beijo.